Amados queridos, eu na verdade cometi um equívoco, porque eu falei no grupo que ia falar sobre a humanidade de Cristo, vocês lembram? A plena humanidade de Cristo. Na verdade eu acho que é a aula que vem que nós vamos falar. Talvez até a gente fale hoje, não sei, né? Mas a programação aqui, para seguir a sequência do livro, do conteúdo que está na página 27, a gente vai falar sobre a divindade de Cristo. Então Jesus no aspecto Deus, né? Nós vamos falar, depois a gente vai falar sobre Jesus, o ser humano completo, o pleno, com toda a humanidade possível. Aí depois a gente vai tratar inclusive sobre essa fusão, sobre essa, chama-se de união hipostática. Isso pode cair na prova, hein? A união, como se chama essa união entre o divino e o humano, né? Hipostática. Isso pode cair na prova. Pode, há uma possibilidade. Há uma grande possibilidade de cair na prova. Eu estou falando agora, irmão, porque depois de passar férias, entendeu? Cheio de panetone, o peru e tudo, e aquela ressaca. O que é hipostática? É a união do divino e humano. Hipostática. Com H, com H? H. Hipotermo, né? União do Divino e humano, né? divino. Isso, é um termo técnico. Vocês vão ler isso no livro, nós vamos corrigir isso nos exercícios. Vocês vão, né? Então, eu estou falando isso porque é possível, vocês vão esquecer, provavelmente depois de todas as festas, aquela coisa toda, né? E eu não me preocupo muito em até passar a resposta para vocês, porque são termos técnicos que eu acho que às vezes não é complicado a gente, né, ficar gravando esses termos técnicos e tal. Isso não é mais importante para mim no curso, porque o nosso curso ele não tem um aspecto acadêmico no sentido do bacharelado. Então não adianta eu, sei lá, passar para vocês um monte de termo técnico, teológico, né? Aquela coisa toda do pericorese, teodiceia e essas coisas todas. E aí você fala, poxa, mas o que isso tem a ver com a minha vida? O que isso vai servir para o meu crescimento espiritual? Eu não estou dizendo que isso não é importante. Isso é importante para quem quer se aprofundar mais, para quem, né, de fato quer entrar na questão acadêmica e tal. Quem quiser, isso aí vai ser a faculdade mesmo, o bacharel, ele já tem uma proposta diferente. O nosso curso, a proposta dele seria um discipulado avançado, né? Porque na verdade eu não tenho nem tempo para estar passando para vocês todas essas questões teóricas, essas questões mais elaboradas, refinadas teologicamente. Porque o que eu percebo, irmãos, vai fazer 11 anos que eu estou em sala de teologia dando aula, né? Estudando, vai fazer 18, não? 18, vai fazer 18, né? 2001, 2017, fazem 16. Vai fazer 17. Meu Deus do céu, eu estou ruim. É isso mesmo. Vai fazer 17. 17, vai fazer 17 anos que eu estou em sala de aula de teologia, aprendendo, e 11 anos ensinando, e também aprendendo, não deixo de aprender nunca. E o que acontece? Então, o que eu percebo é que a gente gasta muito tempo, não é perde, tá? É gasta. Isso eu não vejo como perda, isso é uma necessidade. Mas nós gastamos muito tempo para desconstruir uma série de conceitos, uma série de ideias que nós fomos recebendo ao longo da nossa caminhada cristã, né? Porque a maioria não são novos convertidos, pastores, né? Líderes, gente que já conhece Bíblia, que dá aula, que já estudou e fez um cursinho ou outro, alguma coisa. Então a gente precisa às vezes desconstruir alguma coisa, isso gasta tempo, dá trabalho. Então eu preciso ser objetivo, claro, e às vezes assim eu dou uma enroladinha, de vez em quando, mas eu preciso ser objetivo, identificar o que a gente precisa desconstruir para construir, porque senão, se eu não desconstruir primeiro, gera uma confusão, assim, não é? É aquela coisa do choque. E aí ninguém aguenta, né, irmão? Então a gente precisa ser esclarecido daquilo que talvez não estava muito correto, para depois a gente construir em cima de uma base já sólida. Então essa é a proposta do curso médio em teologia, eu ministrando. Não estou falando que todos os cursos são assim, né? Que eu vejo aí professores bem teóricos e tal, mas eu desisti disso. No começo era assim também. No começo não, acho que talvez 4 anos, 4, 5 anos 4, 5, 6 anos eu era assim, né?
passava muita teoria, muita coisa elaborada e tal. Mas eu percebi que uns 4, 5 anos para cá a necessidade é outra. A gente precisa, não adianta estar saindo certificado com médio em teologia, sabendo um monte de coisa, mas às vezes a vida você vê que não condiz com aquilo que sabe, né? Então, eu prefiro que o Espírito Santo use a simplicidade da aula para alcançar as nossas vidas e fazer a gente mais parecido com Jesus. Amados, falando da divindade de Cristo, eu vou pegar um texto inclusive com vocês em Colossenses capítulo 1, essa é a leitura inicial, Colossenses capítulo 1, verso de número 15 em diante. Vou ler 2 textos aqui em Colossenses, um no capítulo 1 e o outro no capítulo 2. O capítulo 2 é só um versículozinho, né? Uma tirinha. E o Colossenses capítulo 1 já são alguns versículos. Deixem aberto, não leiam, preste atenção aqui, porque houve, irmãos, no começo da igreja cristã, um movimento herético chamado de gnósticos. Nós já vimos em outra matéria aqui que eu me lembro, uma coisa passada. Foi passada? Faz tanto tempo. Foi, né? A gente já veio falando de algumas vezes. Já acho que outras vezes mais, né? E os gnósticos, eles negavam que Jesus poderia, de fato, ser um ser humano e poderia ser Deus, porque jamais Deus, né, poderia habitar no corpo humano, não tinha como, porque eles diziam que a carne para nada prestava, não tinha nada de bem, de bom, não poderia jamais um Deus santo assumir uma forma, né, corpórea, uma forma de um ser humano, exatamente um ser humano. Então eles negavam que Jesus era esse ser humano, carne e osso, do jeito que nós somos. Então o que acontece? Foi se passando os anos, as décadas e até alguns séculos, 2 séculos mais precisamente, e eles começaram a criar essas heresias, e a igreja precisou formular uma doutrina, que é a chamada Cristologia, a doutrina de Cristo, né? E teve um concílio no ano 325, chamado Concílio de Niceia. Na cidade lá de Niceia, houve um concílio. O concílio, irmão, de quando em quando, a gente estudou a história da igreja aqui já, então você já sabe, né? O concílio era onde havia a necessidade de defender alguma doutrina, de tomar alguma decisão, decidir algumas coisas no âmbito universal da igreja, católico da igreja, e aí eles se reuniam, os líderes, né, aqueles mais reconhecidos, e eles iam, então, criando essas, como que fala, meu Deus do céu? Eu falei o que era? Concílio. Isso. Essas doutrinas, não é essa palavra, é outra palavra, mas deixa eu falar. É doutrina, né? Essas decisões que eles iam tomando. E aí, o que acontece? Então, houve a necessidade de eles estarem criando a doutrina chamada de Trindade. Então, a palavra Trindade não é bíblica no sentido que não está no texto bíblico. Os testemunhos de Jeová, eles vão usar isso, né? Como falar, a palavra Trindade, eles não acreditam na Trindade, ou seja, que Deus são ou é 3 pessoas distintas, mas coiguais, que é um negócio meio bruto assim para você encaixar na lógica humana, né? Então eles falam, não, mas Trindade não existe, não existe a palavra foi cunhada aqui nesse concílio chamado Concílio de Niceia. As palavras são os credos, tá? São os credos que eles formavam e tal. E aí, para defender a divindade de Cristo, ele teve também o Tertuliano que defender a divindade do Espírito Santo, não é? Porque se Deus ele é ou eles são, é que às vezes eu me confundo, porque no português a gente deveria falar são deuses, mas não é, são Deus, né? Ou eles são, não, eles não são, eles Então dói nos ouvidos na questão da língua portuguesa, mas a realidade é essa, porque não são 3 deuses. Deus é formado por 3 pessoas, então 3 pessoas é Deus. A palavra Elohim, né, que está até no plural no hebraico, quer dizer deuses, no plural, porém referindo-se a Deus, é Deus, no singular, mas Deus é uma unidade composta. Dá para entender isso? Unidade composta? Né? Então a palavra, por exemplo, o negócio não é fácil, não cabe na lógica humana um negócio desse. Então ou a gente entende isso pela fé bíblica,
ou a gente não vai entender nunca, né? Porque a gente está falando aqui de algo que a gente não tem um parâmetro, a gente não tem uma comparação. E é interessante que em Deuteronômio capítulo 6, eu acho que é o verso 5, 6, alguma coisa assim, que vai dizer, 4, 5, 6, ouve, pois, Israel, o teu Deus é o único Deus, é o único Senhor. Essa palavra único, no hebraico existe duas palavras para único, não é? Para unidade. Uma é Had e outra é Yahid. Yahid é quando se usa, por exemplo, para se referir a uma peça, ou a por exemplo, e é só na língua hebraica, nenhuma língua do mundo ou da humanidade, pelo que eu tenho conhecimento, pelo menos, não tem essa diferenciação. Toda língua vai usar uma única palavra. Só o hebraico que faz essa distinção. Então, por exemplo, se eu fosse pedir um copo d'água, eu usaria a palavra Yahid. Isso traduzido seria né? Único, um copo único. Agora, se eu fosse estar pedindo um cacho de uvas, aí eu usava a palavra Errad. Por quê? Porque o cacho de uva, ele só é cacho porque tem o talo e tem as uvas, não é? Então é uma unidade que ela é composta, mas é uma coisa só. O cacho é composto de tudo isso. As uvas não é um cacho e o talo não é um cacho. Cacho de uva, então, é composto. Tudo junto, né? É o conjunto. É o conjunto, isso. Então o que acontece? É a mesma coisa. Como Deus é uma trindade, como Deus é uma família, como Deus é uma unidade composta, o que Ele cria? Uma família e uma unidade composta. Que chamou o quê? De homem e mulher. E ambos serão o quê? Uma só carne. O que é isso? Uma unidade composta. É a mesma coisa, né? Então olha só, Ele cria a imagem e a semelhança dele. Criou uma unidade composta. Então o ser humano é incompleto se não é homem e mulher. Porque assim era desde o princípio. Que a gente já estudou isso. Que o nome Adão não era nem nome próprio. Adão referia-se ao casal. Então quem era Adão? Era o macho e a fêmea. Adão, quando Deus falava assim, Adão, quem se apresentava? Os dois. Porque os dois eram quem? Depois do pecado, que aí o Adão fala assim, macho, para o Adão fêmea, tu não é Adão, fêmea, tu é Eva. Aí começou a divisão, a briga, né, a contenda. Aí o conjunto passou a ser o cão-junto, que é a briga. Que tem umas igrejas que é assim, os conjuntos são o quê? O cão-junto. Só briga, divisão. É ou não é, irmão? Estou exagerando? Então, percebe? Entre o pecado o negócio vai desgraçando tudo e vai desfigurando a imagem de Deus na sua própria criação. Eu falo então de brincadeira, mas vocês sabem que é assim mesmo. E aí o que acontece, irmãos? Então, o Tertuliano, ele cunhou, ele criou essa palavra trindade, ou triunidade, que quer dizer três divindade, né? Três, deidade, quer dizer divindade, ou seja, três Deus, não são três deuses. E aí, inclusive, irmãos, a igreja evangélica protestante, ela usa a declaração de fé. Nós, quando entramos na igreja, aceitamos a Jesus, pertencemos a uma denominação, uma instituição, a maioria das nossas igrejas não chega para nós e fala assim, olha, nós acreditamos nisso, 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 nisso e nisso, não é? Algumas igrejas históricas, batista, talvez presbiteriana, metodista, anglicana e outras mais, quando a pessoa vai descer as águas, ela precisa saber o que a igreja acredita, e ela vai e assina, então eu creio nisso. Você crê? Então nós vamos se batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? E aí tem a chamada declaração de fé. Quantos de vocês sabem, a igreja onde vocês pertencem, o que elas acreditam? Johnny, você sabe que é recente agora esse ano, que a Assembleia de Deus não tinha declaração de fé, né? Saiu agora aí, 3, 4 meses atrás, um negocinho? Não foi? Então 100 anos a igreja não tinha declaração de fé, mas agora tem, olha aí, coisa boa. Nunca é tarde, né, mano? Então... E aí tem lá, nós cremos nisso, 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 isso. Muitas igrejas não têm a declaração de fé, né? Mas se tem lá um estatuto, se tem lá o CNPJ direitinho e tal, tem RI e tudo mais, deveria ter a declaração de fé. E aí essa declaração de fé é um resumo, tá? Lá do credo de Nicéia.
Diz assim, irmãos: cremos em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis, e em um só Senhor Jesus Cristo, o único Filho de Deus, gerado pelo Pai, antes de todos os séculos. Jesus, luz da luz, verdadeiro Deus, de verdadeiro Deus, gerado, não criado, de uma só substância com o Pai, pelo qual todas as coisas foram feitas, o qual, por nós homens e por nossa salvação, desceu dos céus, foi feito carne pelo Espírito Santo e da Virgem Maria, e tornou-se homem, e foi crucificado por nós, sob Pôncio Pilatos, e padeceu e foi sepultado, e ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, assentou-se à direita do Pai, e de novo há de vir com glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. E no Espírito Santo, ou seja, cremos também no Espírito Santo, Senhor e vivificador, que procede do Pai e do Filho, que com o Pai e o Filho conjuntamente é adorado e glorificado, que falou através dos profetas. E na Igreja una, santa, católica e apostólica, confessamos um só batismo para a remissão dos pecados, esperamos a ressurreição dos mortos e a vida do século vindouro. Amém. Então essa é a declaração de fé. Depois, se vocês lembrarem, eu ponho lá digitalizado, eu faço cópia para vocês, tá? Então isso aqui é o resumo do que a igreja cristã, protestante, evangélica no mundo ao longo dos séculos acredita. Tá certo? Se não acreditar nisso aqui, não é igreja cristã, protestante, evangélica, não, pentecostal não. Não, tem que ser pentecostal, a igreja é pentecostal. Não existe igreja de Jesus que não é pentecostal. É porque é entendido pentecostal de outra forma. Mas a igreja em Atos, ela nasceu, né, no Pentecoste. Mas deixa para lá que não é o assunto agora. Então, amados, a gente vai ler aqui Colossenses capítulo 1, verso 15 até o verso de número 19. E depois nós vamos ler o 2 e o 9. Mas Colossenses capítulo 1, verso 15 ao 19. Os irmãos acharam, né? O qual, no caso Jesus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Porque nele, em Jesus, né, foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Isso quer dizer sobre seres angelicais e celestiais, tá, irmão? Esses termos: trono, potestade, principado. Lembra de angelologia? Quem estava? Não lembra? Teologia sistemática, não é? Lembra? Trono, potestade, principado, então dominações. Então tudo foi criado por Ele e para Ele. E Ele, Jesus, é antes de todas as coisas. E todas as coisas subsistem por Ele. Olha só, verso 18, né? E Ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tem a preeminência. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Olha só, irmãos, capítulo 2, verso 9 aí, página seguinte, no Colossenses mesmo, né? 2 e 9. Diz assim, falando ainda de Jesus: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, irmãos. Olha só, a plenitude de Deus habita em Jesus, em Cristo. Então, Jesus é tratado nas Escrituras como Deus, como Criador de todas as coisas. Criou os anjos, criou tudo que existe, visível e invisível, dele procedeu todas as coisas são mantidas, subsistem, né? Por causa dele, e tudo foi criado para a finalidade de adorar a Ele. De Jesus, todas as coisas, a gente fala que divergiram, ou seja, saíram, né? E no final de todos os tempos, todas as coisas convergirão para Jesus. Jesus é o centro da criação de Deus. Jesus é o Criador, dele saiu todas as coisas. Jesus é Deus. Simples assim. Na declaração de Pedro, no capítulo de número 16 de Mateus, lembra que nós lemos na aula passada? Foi isso que nós lemos, né? Eu acho que eu me lembro. Eu estou me lembrando de um negócio. Tinha alguma coisa que eu falava no começo, Ana Paula, que a senhora, inclusive, acho que ia me lembrar.
É isso aí que você tá lembrando. É isso mesmo? É? Mateus, né? Não, era Não é? um negócio lá do... Quando Jesus fala com o homem, né? Ele fala que só o pai sabia o dia, né? E aí as pessoas pregam e falam, né? Aquele dia, nem o filho sabe, só quem sabe é o pai. Ah, então tá. Então deixa depois dessa fala minha aqui a gente entrar aí, né? Porque a gente vai tratar justamente qual é a condição que Jesus se encontra hoje. Quando a gente estudar as outras partes, aí a gente vai juntando as pecinhas aqui e a gente fala, tá, então tem sentido as coisas. Porque houve um tempo que Jesus se esvaziou, né? Que Jesus ele deixou de usar os seus atributos. Se ele deixou de usar seus atributos, por exemplo, a onisciência, então ele não sabia todas as coisas. Ele só sabia aquilo que o Espírito Santo ia lhe mostrando, né? Gradualmente. Então a gente vai trabalhar daqui a pouco isso aí. Mas então, Mateus capítulo 16, o Pedro, quando Jesus pergunta quem vocês dizem que eu sou, que o povo já tinha a ideia errada mesmo, como tem hoje, né, irmão? Hoje se tem uma ideia equivocada de Jesus. Meu Deus. Não só as pessoas que não professam a fé nele, mas também os que professam a fé nele. Ou seja, muitos cristãos têm uma ideia errônea de Jesus. É um negócio assim absurdo. Ele é Deus. Sendo Deus e Senhor, também é meu Salvador. Sendo Deus, Senhor e Salvador, eu só tenho uma resposta para ele: sim, Senhor. Não é? Tem gente ainda resistindo à vontade dele, tem gente ainda não obedecendo a sua voz, tem gente ainda não dando crédito à sua palavra. A gente fala assim, não é possível que cristão ele tenha essa postura. A gente sabe que sim. E a gente sabe que de vez em quando a gente também faz isso. Né? De vez em quando a gente fala, não, Senhor. Como assim, não, Senhor? Se é Senhor, não pode ser não, tem que ser sim. Sempre sim. Sim, Senhor. Para um Senhor a gente só fala sim. Né? Então, passar disso é desobediência mesmo. Então, aí o Pedro diz assim, tu és o Cristo. Ele não diz tu és o Jesus. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí, essa expressão, o Filho, quer dizer, tu és da mesma natureza do Pai. E quem é da mesma natureza de Deus é o quê? Deus. Não tem como ser outra coisa. Se é da natureza de Deus, é o filho do peixe. Só pode ser o peixinho, né? A gente já falou em outra ocasião. O filho do peixe não pode ser o girinho, não pode ser o jacaré, não pode ser a capivara. Filho do peixe só pode ser peixinho. É por conta da natureza. Então, peixe gera peixe. Né? A natureza, inclusive, tem essa limitação. Só tem um negocinho lá meio que foge assim, que é uma égua e um jumento gera uma mula, né? Mas a mula é estéril, ela não gera. Então, mas tem uma limitação na natureza. Então, a natureza não tem possibilidade de dois animais de natureza diferente gerar um terceiro. Se não, imagina só. Então, existe a natureza onde só gera aquilo que pertence a ela mesma. Então, Deus, se gerou Jesus, não criou. Lembra da declaração de fé? E lembra também do texto bíblico que diz aqui que ele é o primogênito de toda a criação. Alguns falam assim, se ele é primogênito, então ele foi gerado. Sim, tá certo. Hebreus capítulo 10 vai falar isso. Ele foi gerado. Os evangelhos vão falar isso. Ele foi gerado no ventre de uma mulher, inclusive, não é? Só que ele foi gerado por qual semente? Todo ser humano é gerado por qual semente? De Adão. Não é o esperma? O sêmen. Não é? Agora, Jesus não teve semente humana, não teve esperma de ninguém. Quem que gera Jesus? Sim, mas especificamente o Espírito Santo. Então é o Espírito Santo que gera Jesus. Jesus foi gerado, não foi criado. Ele já existia. Vamos ler o Hebreus, capítulo de número 10. Né? É por isso que quando diz assim, primogênito, quer dizer que ele é o primeiro gerado. Por que primeiro? Porque todos aqueles que o aceitarem serão nele gerados. Então serão também o quê? Pequenos cristos, não é? Serão filhos de Deus por adoção.
Serão filhos de Deus gerados em Cristo. É por isso que só pode entrar no céu quem é gerado da água e do Espírito. Gerado em quem? Em Jesus. Porque Jesus é o primeiro, irmãos. Jesus é o modelo. Jesus é o ser humano que o Adão deveria ser. E não foi. É por isso que Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 15, que o segundo Adão, que é Jesus, esse é espírito vivificante. O primeiro Adão foi alma morrente. Olha só. Então o primeiro Adão era para ser esse homem perfeito, só que não foi. Com todas as condições favoráveis. Não é? Não tinha precedente de pecado, não tinha, o ambiente que vivia era perfeito, e tinha uma comunhão perfeita com Deus, a semelhança dos anjos, inclusive, que o via, né? Que tinha a plena capacidade de compreensão de quem era Deus. Então Adão tinha a mulher perfeita também. Olha só, agora o Adão tendo tudo a seu favor, ele peca, ele falha. Jesus, ele tendo tudo contra ele, tudo e todos contra ele, ele se cumpre a vontade de Deus como ser humano. Então o que Adão não deu conta, Jesus vem e dá conta. Ele cumpre a lei, ele cumpre a vontade de Deus, ele agrada a Deus. Só teve um ser humano que agradou a Deus, até hoje, e nunca haverá outro. Quem foi? Jesus. Esse é meu filho amado, em quem eu me agrado. Por 2 vezes parece que foi falado isso, não foi? No batismo e no monte lá da transfiguração. Então fala assim, mas eu agrado a Deus. Não, nós não agradamos, nós desagradamos a Deus. É fato. A gente é mais ou menos como o filho pequeno, filho menino, que o menino assim faz uns negócios, aí agrada o pai, agrada a mãe, né? Tão que bonitinho, né? Que orgulho, né? Meu filho, meu filho. Aí posta no Face, né? Posta lá uma frasezinha que falou, um desenho que pintou, olha só que meu filho. Mas não dá no meia hora, ele desagrada. Não é assim? Então também nós somos assim diante de Deus. A gente até às vezes acerta uma. Mas erra 10. O quê? 10 mil. Depois de meia hora. Então nós, para agradarmos a Deus, nós teríamos que sempre agradá-lo. Sempre fazer a sua vontade. Nós não fazemos isso. Não temos condição de fazer isso. Mas Jesus sempre fez a vontade de Deus. Sempre, irmãos. Não houve nenhuma ocasião sequer que Jesus fez a sua vontade. Olha só. Não estou falando nem de vontade do diabo. Estou falando da sua vontade. Ele não fez. Ele se pôs como um servo, mais do que um servo, um filho. E talvez a relação de Jesus com Deus fez toda a diferença nesse sentido. Porque nós temos uma relação, nós e Deus, como servos e Senhor. Não é assim, irmãos? Nós somos ensinados, inclusive, vocês são servos de Deus, né? Ou eu sou servo. Ô, Ramo, tu sabe que eu sou servo, né? Sou servo. Não é assim que a gente, né? Para mostrar a humildade, sou servo, irmão. Sou servo de Cristo e tal. E aí Jesus disse assim, não, eu não chamo vocês de servo. O servo não sabe tudo que faz o seu Senhor, chamo vocês de amigos. Olha só, irmão, um negócio totalmente diferente, né? Eu sei que a maioria tem essa relação dos cristãos, a maioria de nós tem essa relação de servo e Senhor, a maioria. Por isso que a gente chega meio tremendo diante de Deus, e se vacilou um negócio, aí pronto, aí que chega naquele jeito, né? Fez alguma coisa errada, você não presta mais para nada, Deus não me aceita mais, Deus não se agrada mais da minha vida. Não, Deus nunca se agradou da nossa vida. Nunca, irmão. E nunca vai se agradar. Ele se agrada de Jesus. E em Jesus nós somos a Deus propício. Foi reconciliado em Cristo. Certo? Então, na verdade, o que afasta a gente de Deus não é o errado nem o pecado, irmãos. Vou tomar um golinho aqui. É tipo assim, ó, aquilo que a gente faz de errado, para Deus tipo assim, não vai fazer muita diferença, né? Porque a gente já... Nós somos um erro. Isso, exatamente isso que eu queria dizer. Nós somos um erro, irmão. Tipo assim, não vai fazer ele ficar, oh meu Deus, não, assim, nossa, que coisa que ele fez, né? Nós somos um erro. Deus não salvou a gente do que a gente fazia. Deus salvou a gente de quem nós éramos. Um erro. Olha só. Então o que afasta a gente de Deus não é o erro.
O que mais afasta nós de Deus não são os erros e os pecados. Sabe o que afasta mais nós de Deus? A presunção do acerto. Achar que a gente pode aceitar. Achar que eu posso obedecer a Deus. Achar que eu posso fazer a vontade de Deus. Essa é a pretensão do acerto. Isso que vai afastando a gente de Deus, né? Eu posso aceitar. Eu sou fiel. Eu posso obedecer. Eu posso. Eu consigo. Lembra aquele comercial que tinha um menino? Fala isso aí? Eu posso, eu consigo e tal. Menininho. Ele falava errado. Era bonitinho esse negócio aí. É assim, irmão. Vem cada inspiração para mim que eu não sei de onde vem. Para comparar as coisas. Mas a questão é, então Jesus, ele de fato agrada a Deus. E a gente nunca vai agradar a Deus. Jesus é aquele que sempre fez a vontade de Deus, porque a sua relação era pai e filho, não era senhor e servo. A gente não vê Jesus quando vai orar a Deus, e ensinar como vai orar a Deus, como é que ele começa? Pai nosso. Ninguém chamava Deus de pai, irmão. Isso era impensável. Impensável. Ver Moisés chamando Deus de pai? Abraão chamando? Ninguém, não tinha essa possibilidade. Senhor, é Deus, é Criador, Yahvé, Elohim, é o Shaddai, é o Elion, né? É o Eterno, o Olam. Era assim, era nesse nível. E de fato é tudo isso aí, não está errado não. Tá? Só que Jesus, ele vem trazendo um relacionamento com Deus que ninguém pensou que tinha possibilidade disso acontecer. E quando ele fala assim, Pai Nosso, ô irmão, isso fez toda a diferença. Nenhum rabi tinha essa oração. Nenhum mestre de Israel ousava chamar Deus de Pai Nosso. E não era só Pai, porque o próprio Jesus, ele vai chamar o Pai de uma maneira mais carinhosa e íntima. Paizinho, papai, seria no nosso Nordeste, painho, uma coisa mais carinhosa, é sério, essa é Abba, pai, né? A palavra Abba, Abba, pai, quer dizer isso, é um paizinho, é um papai, é aquela intimidade que se tem, que ao mesmo tempo que se considera autoridade de pai, mas se tem um relacionamento de amigo, que é o desafio que nós homens, pais, temos que desenvolver, inclusive com os nossos filhos homens. E agora vai vir o segundo meu, homem, menino, homem, macho. E aí não existe um vínculo natural entre o homem, o pai e o menino. Existe um vínculo natural entre o menino e a mãe. O pai tem que conquistar isso. É desafio para a gente, não é? Ou conquista isso, ou então lida como um ditador, como um autoritário. E aí não conquista a amizade do filho. Então as pessoas tinham Deus como esse autoritário, como esse Deus irado. Então não tinha relação afetiva, inclusive. E é por isso que o povo servia a Deus como servo mesmo, né? Era servo. E Jesus disse não. E aí a maioria dos cristãos não entendia isso, como não entendia. E os apóstolos não entendiam isso. Dos 12, 11 não entenderam isso. Olha a proporção. Dos 12, 11 não entenderam. 11 entenderam que tinha que ficar aos pés de Jesus, adorando Ele, né? Reverenciando o Senhor. Só um entendeu que tinha a possibilidade de pegar a sua cabeça e encostar aqui, ó, no peito de Cristo. Ouvir a batida do coração. Quando perguntaram assim, porque Jesus, ele falava uns negócios assim, meio deixava no ar, né? E aí o pessoal disse, agora, o que Jesus falou direito? A gente queria saber, mas ninguém tem coragem de perguntar para ele. Vai perguntar o quê? Não tem intimidade? Não? É Senhor e o medo, né? De ser repreendido. E o medo de, sei lá, de repente tomar uma punição. Aí chegaram assim, o João, pergunta você para ele se você tem mais intimidade. A Bíblia não diz isso, irmão? Olha só. Então João entendeu aquilo que Cristo queria passar para eles. É um relacionamento de amigos. E que coisa interessante, irmão. A gente deveria compreender isso. Deveria viver assim. Jesus, apesar de Ele ser Deus e Ele ser o meu Senhor, mas a relação que Ele quer é essa relação íntima, afetiva, não é? Tem muita gente, irmãos, que na ceia, por exemplo, a ceia talvez seja um termômetro bom para a gente medir essa nossa relação com Jesus, porque na ceia a gente chega tudo melindroso assim, né?
todo meio falando com Deus, e agora, o Senhor me perdoa, aquele negócio, se eu como aqui, o Senhor me fulmina, né? Porque, isso aí é um negócio complicado, né? Pô, já vai meio tremendo, daquele jeito todo, falando com Deus com formalidade. Eu vejo gente orando, eu sei que a gente é ensinado, né? Ensinado aquela formalidade a falar com Deus, né? Daí talvez seja essa dificuldade que vocês têm, de, talvez eu em algum momento tenha também, de orar a Deus em público. Não é? Não é só aqui não, em todos os núcleos. É a maioria dos crentes. Se falar para ele assim, irmão, intercede por nós aí a Deus. Nossa, me treme perna, e não sei, e não quer, e não sei. Não é um negócio de não sei orar, e aquela coisa toda. Por que isso? É porque não se entende a relação que se tem diante de Deus. Como eu posso me aproximar de Deus? Não é palavra certa nem errada, é se aproximar de Deus. O menino, quando vai se aproximar do pai, pensa como vai falar com o pai? Não pensa, não. Chega no pai e fala. E chama o quê? Paiinho, papai, né? E fala um monte de besteira. Fala, o pai, não, meu filho, já sei. Eu sei o que você quer, eu sei o que você precisa, deixa comigo. Inclusive o que você pediu, fala um monte de coisa aí, tem nada a ver, eu vou esquecer isso aí pro seu bem. E vou de fato fazer o que você vou fazer o que você precisa, porque você não tem noção do que você está pedindo nem falando. Você não tem noção. Mas já que você chegou a mim e você sabe que eu sou seu pai, então pode ficar tranquilo, que eu vou resolver tudo. E resolve mesmo, né? Então é nessa relação. Então Jesus é esse único que entende essa relação, que ele é filho e que Deus é o seu pai. Desde quando? Desde 12 anos de idade, gente. 12 anos de idade, Jesus já tinha a maturidade de um ser humano. Olha só, 12 anos de idade, uma maturidade de um ser humano. Sabia quem ele era, sabia quem era Deus em relação a ele em relação a Deus, e sabia o que ele veio fazer nessa vida e nesse mundo. Não, vocês não sabem que me convém estar na casa do meu pai? Com 12 anos de idade. Ele sabia que não era José, o seu pai. Sabia que era Deus. Sabia quem ele era em relação a Deus, filho. Não era servo, 12 anos de idade. Olha só, a maturidade cristã de Cristo. Jesus era um bom cristão, né? Maduro, né? Bom, não era evangélico. Jesus nunca foi evangélico, nunca foi. Então, aí o que acontece? A gente percebe aqui que então Jesus, ele é esse filho unigênito, que é o capítulo de número 10. Eu falei e não li, né? Capítulo 10 de Hebreus. Não lembro, só para a gente entender. Que ele foi gerado, não foi criado. Capítulo 10 de Hebreus. Você achou aí, Yuri? Eu só preciso ver o texto aqui. Eu acho que a gente vai ler então desde o 7, né? Desde o 7, do 7 até o 12. 7 até o 12. Quer ler, Yuri, por favor? Então disse, eis aqui venho, no princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Como acima diz, sacrifício e oferta e holocaustos e oblações. Pelo pecado não quiseste nem te agradaram, os quais se ofereceram segundo a lei. Então disse, eis que venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo, na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. E assim todo sacerdote aparece cada dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca podem tirar os pecados. Mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está assentado para sempre à destra de Deus. Amém. Obrigado, meu irmão. Na verdade, eu deixei de ler, deixei de passar para vocês, seria o 5, né? Porque a gente precisa juntar o verso 5 com o 7 para dar o sentido. Que o 5 diz assim, pelo que entrando no mundo, a respeito de Jesus, diz, sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. E aí no 7 ele vai falar, lá no princípio do livro estava escrito a meu respeito. Então Jesus, ele já existia desde sempre. Jesus sempre existiu. Cristo sempre existiu. Quando ele entra no mundo, o Espírito Santo lhe prepara corpo, um corpo humano. Mas Jesus, ele sempre existiu.
como que Jesus sempre existiu? Se a gente ler o Evangelho de João, capítulo de número 8, versos 55, 56, 56, 57 e 58, se a gente lê, né? O Evangelho de João. Se a gente ler, tem merenda hoje? Tem merenda? Tem. João 8, Evangelho de João, capítulo 8, verso, acho que é 56, 57 e 58. 58 que é o que ele vai arrematar aí, mas desde o 56 eu acho que é bom a gente ler para compreender. 8, 56 até o 58. Quem achou, por favor, leia. Abraão, pai de vocês, regozijou-se porque veria um bom dia. Ele o viu e alegrou-se. Disseram-lhe os judeus: você ainda não tem 50 anos e viu Abraão? Respondeu Jesus: eu afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Então, 58. 58. Olha aí, irmão. Abraão, ele exultou em ver o meu dia. Como? Você não tem nem 50 anos, rapaz? É um meninão com 30 e pouquinhos anos, aí, 31, 32, no caso, aí tinha mais ou menos. Né? Como? Ele fala, antes que Abraão existisse, eu sou. Vocês lembram dessa expressão, eu sou, né, irmão? Do Antigo Testamento. Essa expressão, eu sou, foi quando Deus, ele quis se apresentar, não quis se apresentar para ninguém, mas quando Moisés, ele perguntou, mas qual é o teu nome? Porque eu vou falar lá para o tal do faraó, que acha que é Deus, e eu preciso falar qual é o nome do Deus. Meu nome? Deus não tem nome. Quem que pode dar nome a Deus? Porque quem nomeia tem autoridade sobre. Não é? Adão não deu nome sobre todos os animais, ele tinha autoridade sobre todos os animais. Nós pais não damos nome sobre os filhos, nós temos autoridade sobre os filhos. Então quem vai nomear Deus? Ninguém. Qual é o nome de Deus? Ninguém sabe até hoje. Criaram lá um chamado tetragrama, Y, né? HWH, é o tetragrama. É um nome impronunciável. Pronuncie. YHWH. Pronuncie, por favor. Alguém? Eu dou 10 na nota da matéria. YHWH. Yud, Red, Vav, Red. É as letras. Não, essas são as letras, eu falei. Tá. Pronuncia isso. Qual é o nome de Deus? Não tem nome. Ele diz, o eu sou te enviou. A palavra eu sou tem um sentido de autoexistente. Alguns estudiosos dizem que quando Deus disse assim para Moisés, diz o eu sou, ele não ouviu exatamente o eu sou. Ouviu mais ou menos uma respiração. Um fôlego. Essa seria mais ou menos a ideia do hebraico. O fôlego. Uma respiração. Ou seja, aquele que iniciou a vida humana. O doador da vida, o que soprou na narina do homem. Aquele que sopra a vida. O espírito. O eu sou. O autoexistente. Olha só, e Jesus disse, eu sou. Percebe, a autoridade é que eles estavam eles estavam obscurecidos pelo pecado, pela teimosia, pela soberba, pela inveja, porque o que Jesus mostrou que ele era Deus não era brincadeira, irmão. Teve um tempo, uma hora lá, até que eles reconheceram que Jesus estava falando claramente que era Deus. Quando ele disse assim, olha, eu sou filho de Deus, aí eles pegaram logo nas pedras, vamos apedrejar esse demoniado, porque ele está se fazendo igual a Deus. Então Jesus disse claramente, eu sou Deus. E eles entenderam essa questão, né? Então a Bíblia, na boca de Jesus, dos apóstolos, no Novo Testamento a gente vai ver isso, desde o Antigo Testamento, na verdade, nós vamos ver que havia a declaração a respeito de Jesus como Deus. Por exemplo, Isaías capítulo 7, capítulo 9, verso 6, o que está escrito? Muito famoso esse texto, usado até em festividades de 9, igreja. 6. É. Que um filho nos nasceu. Se nos deu. Um menino nos nasceu, um filho Se nos nos deu. deu. Seu nome Será? maravilhoso. Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Deus forte, Pai da eternidade. Olha só, irmão. Percebe? Príncipe da paz. É interessante esse negócio, né? Então Jesus, ele também, no Antigo Testamento, é chamado de Deus pelos profetas. É chamado de Deus pelos apóstolos. E ele mesmo diz, eu sou Deus.
Então a Bíblia é clara toda ela em declarar que Jesus é Deus. Judas, por exemplo, o último versículo de Judas vai falar isso também. Apocalipse nem se fala. Apocalipse vai mostrando que ele é Deus. O Deus vitorioso, o Deus que nunca perdeu batalha, o Deus que destruirá tudo e todos, o Deus que ele na verdade já veio há 2000 anos, pisou na cabeça da serpente, que foi profetizado lá em Gênesis 3:15, né? Esse Deus que no final de todas as coisas julgará tudo e todos. Ele veio como homem, como cordeiro, mas ele voltará como um leão, como juiz, e aquela coisa toda. Judas, o último versículo, Johnny, tá? Achou aí fácil para a gente ir para o intervalo? Ao único Deus, nosso Salvador, sejam glória, majestade, poder e autoridade, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todos os tempos, agora e para todos sempre. Amém. 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 Vamos lá para o intervalo, amém.